Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um semestre letivo. Eu sou a professora Kelly e vou ministrar a disciplina História da Química. Essa disciplina é uma disciplina que há pouco tempo se tornou obrigatória, portanto, a gente tem poucos livros didáticos, porém a literatura, as fontes de informação e comunicação trazem muitos conhecimentos e bastantes informações para que a gente possa trabalhar durante esse período letivo. Bem, mas antes da gente introduzir o conteúdo, eu gostaria de fazer alguns lembretes. Lembrando que o material didático da disciplina constará de um texto base e textos complementares, que estarão inseridos na bibliografia da página do Moodle. E durante o percurso da disciplina também serão disponibilizados textos complementares. O uso da literatura original do livro não é dispensável e a aula disponibilizada é apenas uma ajuda para facilitar o entendimento do conteúdo abordado. Ou seja, vocês têm que consultar a literatura original. A literatura a ser consultada está na aba Bibliografia e também aos livros, as fontes originais, na biblioteca de cada polo. Outra informação importante é que os fóruns das discussões requerem, no mínimo, 3 contribuições em dias diferentes. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, enviar mensagem para mim, ou para o coordenador, ou para o tutor à distância. E para facilitar didaticamente o conteúdo da disciplina, eu dividi a disciplina em 4 blocos, sendo que o bloco 1 vai contemplar a química na Idade Antiga, Média e no Renascimento, onde iremos estudar a contribuição técnica da Antiguidade, a química e alquimia na Europa medieval e a química técnica do Renascimento. O bloco 2 será constituído da Revolução Científica, surgimento da ciência moderna, Revolução Química, além das leis ponderais e leis volumétricas. Lembrando que o bloco 1 e o bloco 2 serão conteúdo da primeira avaliação presencial e o bloco 3 e o bloco 4 o conteúdo da avaliação da segunda avaliação presencial. No bloco 3, a gente vai ver as teorias atômicas de Dalton, Avogadro e Canizaro, a eletroquímica, eletrólise e teoria dualista de Berzelius, e o vitalismo e antivitalismo. E no último bloco, nós vamos estudar arquitetura molecular, a isometria, valência e estereoquímica, e a história da química como ferramenta da contextualização dos conteúdos da química. Mas para que estudar história da química? Bem, Chasson, em 95, afirma que a própria história da ciência não pode ser adequadamente observada sem se considerar a história da filosofia, da educação, das religiões, das artes, das magias e mesmo todas essas histórias na história dos que não têm história. Além disso, podemos pensar que a química está presente no nosso cotidiano sempre. Sendo que podemos observar a presença da química nos polímeros, nos plásticos, nos combustíveis, etanóis, na petroquímica, nos medicamentos tão utilizados aí a indústria farmacêutica, nos detergentes, sabões que a gente utiliza no dia a dia, nas nossas pilhas que a gente utiliza nos nossos eletrodomésticos, na própria fermentação do pão que a gente consome todo dia, na indústria cosmética, na indústria têxtil e até em alguns materiais que a gente nem acredita que tem a química, mas que também são constituídos de compostos químicos, como materiais semicondutores, no qual você utiliza na sua televisão, no seu aparelho celular, por exemplo. Além disso, o que a gente deve ressaltar, a grande importância de estudar química, estudar a história da química, é para a gente observar que a química
quando mal utilizada, também pode trazer desastrosas consequências para o homem, como, por exemplo, poluição por plásticos, polímeros, por materiais tóxicos, agrotóxicos, a poluição ambiental, além de armas de destruição, como armas químicas. Então, por que estudar a história da química? A história da química é estudada para a gente entender como a química evoluiu como ciência, quais os paradigmas foram modificados, quais teorias foram refutadas, os contextos políticos, sociais, econômicos, filosóficos e até religiosos em que emergiram as teorias, façam que ampliemos nosso entendimento de como a ciência se constitui e evolui. Além disso, a gente pode enumerar várias justificativas para se estudar a história da química, como estudar a evolução histórica dos conhecimentos químicos, tornando nossas aulas mais interessantes e mais motivadoras, estudar o conhecimento químico e observar que ele é fruto de muitos erros e muitos acertos, estudar um novo conhecimento, lembrar que um novo conhecimento não nasce pronto e acabado, e também nem sempre é aceito pela comunidade científica, além de possibilitar integrar e contextualizar os conteúdos, e perceber que pessoas comuns podem praticar a pesquisa científica, ou seja, nem sempre o que a gente acha que é um grande pesquisador que está nos nossos livros, sempre foi um pesquisador, ele teve uma vida, teve um cotidiano, ele estava num contexto histórico diferente e às vezes complicado para conseguir chegar a uma teoria. E, além de tudo, é imprescindível o conhecimento por parte do professor da história da ciência que ele ensina. Então, para a gente introduzir essa aula e finalizar, a gente vai ver o filme História da Química na Humanidade, que é uma animação de cerca de 6 minutos, para a gente ver a importância da química nessa história da comunidade. A química é a ciência das moléculas e das transformações da matéria, e também da transformação da história do ser humano. Da nossa mesa de jantar até os campos de batalha, a química nos ajuda a entender e controlar vários fenômenos. Você consegue viver sem energia elétrica? Imagine então como era viver sem o fogo antigamente. A mais bela das reações químicas foi utilizada para iluminar, cozinhar, aquecer e em inúmeras atividades, sendo importantíssima para a evolução da humanidade. Com o calor das fornalhas, por exemplo, os filisteus puderam forjar suas espadas de aço, que eram as mais modernas de sua época. Os israelitas, por sua vez, ainda utilizavam espadas de bronze, que eram bem menores e quebradiças, e por isso perderam batalhas contra os filisteus. Em uma guerra, os detalhes são decisivos e, às vezes, o diferencial pode ser um elemento químico. Aliás, a química pode ser um motivo até para se descobrir um país. Comprar especiarias antigamente não era coisa para qualquer um. Além da dificuldade em encontrá-las, custavam uma fortuna. Foi procurando por elas pelo mundo afora que os portugueses chegaram ao Brasil. É uma coisa de química. Algumas moléculas presentes nas especiarias atuam como conservantes, por terem atividades antibióticas. Além disso, são condimentos que modificam o aroma e o sabor dos alimentos. Alguns séculos mais adiante, vimos que os Estados Unidos ganharam sua independência porque já tinham uma boa vantagem química. A pólvora que utilizavam era francesa, muito melhor que a dos ingleses. Os tiros dos canhões americanos iam muito mais longe que dos ingleses. Vitória da química. Descendo as Américas, chegamos à Argentina. Seu nome vem do latim argentum, que significa prata. Já em vários países da América do Sul, La Plata é a gíria para dinheiro. Não é à toa que este metal é tão importante nessa região. Em Potosí, na Bolívia, ficava a maior reserva de prata do mundo. Esse elemento foi explorado ao máximo pelos espanhóis, que levaram mais de 50 mil toneladas de prata para a Europa. Adiantamos o relógio da história e voltamos para a Europa, nas primeiras décadas do século XX, onde a molécula que marcou a história foi a amônia.
Como a Inglaterra estava bloqueando o comércio marítimo da Alemanha, esta não conseguia comprar o salitre do Chile que utilizava para fazer explosivos. Um químico alemão teve então que descobrir como fazer industrialmente a amônia e, a partir dela, o seu próprio salitre. O país só esperou ter uma boa produção do material para entrar na Primeira Guerra Mundial. Mas a química também pode ser utilizada para prolongar a vida. Através dos remédios, algumas moléculas atuam no nosso organismo, curando ou impedindo doenças que matavam muitos até muito pouco tempo atrás. Com isso, a expectativa de vida média dobrou no último século. Não é possível falarmos de química sem falar do sal, mais uma importante substância química. Ele já apareceu na Bíblia em contos de fadas, causos e lendas. Na crendice e na ciência, ou mesmo na hora de comer, o sal é essencial. Apesar de barato hoje em dia, já foi chamado de ouro branco na Europa e usado inclusive para pagar o salário dos soldados romanos. E como não falarmos sobre a água? Formada por hidrogênio, o primeiro elemento químico formado no universo, e também por oxigênio essencial para a vida, a água é abundante na Terra e dentro do corpo humano. Então, dentro de você, ainda estão os hidrogênios de 14 bilhões de anos atrás. Com tudo que você aprendeu aqui, está em suas mãos usar seu conhecimento para que a química seja utilizada com sabedoria daqui em diante, pois ela nos ajuda a entender a transformação da matéria e, com isso, a mudança do mundo. Ah, e não se esqueça de conhecer quem foi Marie Curie e como ela contribuiu para a história da química. Bem, gente, então, essa aula, eu gostaria de acabar essa aula com esse videozinho para a gente contextualizar que a química está sempre presente no nosso cotidiano. Então, a gente se vê por aí e até a próxima aula.